E agora convidamos o economista Fábio Doria Escatolin, secretário de Planejamento e Gestão da Prefeitura Municipal de Curitiba, para apresentar a palestra Revendo o Projeto do Metrô em Curitiba, Novo Cronograma de Implantação. O secretário Fábio Escatolin é graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Mackenzie, com especialização em Desenvolvimento Econômico no Instituto de Sviluppo Econômico, na Itália. É mestre em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Em 93, tornou-se PhD em Economia pela Universidade de Londres. É professor do Departamento de Economia da Universidade Federal do Paraná desde 1982 e leciona também no programa de pós-graduação em Políticas Públicas, mestrado e doutorado. Entre 2005 e 2006, foi superintendente da Secretaria Municipal de Educação de Curitiba. Com as senhoras e os senhores, então, Fábio. Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui na Pontifícia Universidade Católica discutindo o nosso metrô de Curitiba. Quero agradecer ao CREA pela promoção desse evento, por ter nos convidado a participar e poder debater com os senhores engenheiros, arquitetos e demais profissionais de outras áreas o nosso metrô, junto com o SENGE e o IEP. Assim que o prefeito Gustavo Frutti assumiu e me nomeou como secretário de Planejamento e Administração, eu vi que o principal desafio da nossa gestão, na questão de investimentos, na questão da nossa cidade de Curitiba, se referia ao tema da mobilidade. E dentro da mobilidade, o tema do metrô, que estava colocado sobre a nossa responsabilidade, sobre a Secretaria de Administração, e tocar à frente esse projeto. Ele me pediu duas coisas quando a gente começou o processo. Ele falou: veja tecnicamente se o projeto tem condições de ser tocado em frente, e segundo, vamos discutir amplamente com a sociedade esse nosso projeto, se assim for a decisão. Passamos 45 dias com uma comissão técnica discutindo o projeto que nós recebemos, e nos dias seguintes aí a decisão do prefeito foi tocar em frente o projeto. Ou seja, o prefeito Gustavo Frutti está convencido que Curitiba precisa de um novo modal de transporte e que o metrô, um projeto já construído recentemente nos últimos 10 anos, já tem uma história de conhecimento acumulado, era um modal adequado para a gente tocar em frente. Então, é dentro disso que eu gostaria de apresentar um pouco sobre a história do nosso metrô, no sentido de mostrar onde estamos, qual é as condições concretas para a realização, e o que esperamos daqui para frente nos próximos 6 meses. Bom, as origens disso, pode ir passando, essa é uma parte inicial, da nossa emancipação de São Paulo em 1853, pode passar, aí a nossa velha rua 15 de novembro de 1870, o transporte como era feito, pode passar. Já agora, no começo do século XX, 1928, nós já tínhamos o transporte elétrico, um sistema de transporte elétrico. Quando a gente vê hoje todas as grandes cidades pensando na sustentabilidade, Copenhague, Montreal, Curitiba, Yokohama, todos eles estão apostando na eletrificação do seu sistema, na utilização de energias renováveis dentro desse processo. O Paraná é um grande exportador de energia, e principalmente energia renovável. E Curitiba tem uma bela trajetória de sustentabilidade que nós queremos avançar nas próximas décadas. Então, aí o princípio já começa a mostrar, e veja que na década de 20 nós já tínhamos um sistema relativamente sustentável. Isso evoluiu já nos anos 40, Praça Tiradentes, também já tínhamos o nosso trólebus aí, o nosso sistema elétrico. Pode avançar. E vejam, e aí o que acontece é a explosão demográfica. Veja, Curitiba ainda era, ali no meados dos anos 50, 360 mil pessoas. Um processo rápido de industrialização, devagarzinho aí, 65 começa a mudar. Eu
acho que tem uma questão central aí que a gente merece a gente discutir, é que, nesse momento, nós estamos aqui no Paraná com o ciclo do café. Mas Curitiba já tinha vivenciado 2 ciclos importantes, que era a erva mate e a madeira, que tinham mostrado a fragilidade da especialização apenas em commodities. Que esses ciclos agrícolas, ciclos extrativistas, eles têm um começo, meio e fim. E aí era o momento da euforia com o café no norte do estado. Mas aqui em Curitiba, essa elite que construiu um BADEP, que construiu uma Codepar, que construiu uma URBS, que construiu um IPUC, arquitetos, engenheiros, economistas, administradores, advogados e assim por diante, uma elite local percebeu que era possível avançar. Avançar na industrialização e avançar no planejamento urbano. Então, essas 2 coisas eu acho fundamental para a gente entender como é que nós chegamos nos dias de hoje. E aí a gente vê 75, Curitiba e essa região já estava com 1.140.000 pessoas. Aí é o momento da criação da cidade industrial de Curitiba. Acho que a variável-chave aí são 2 coisas. É o IPUC e a SIC. São as 2 instituições chaves que são criadas em Curitiba que vão redefinir a nossa papel, o que nós seríamos hoje, 40 anos depois. E um conjunto de atores aí importantíssimos que não vou entrar nessa área. Mas a consequência disso, nós vamos mudando de escala. Nos anos 80 já éramos 1.700.000, nos anos 2000 aqui já éramos 2.770.000 e agora, 2010, 3.223.000 pessoas nessa mancha, nessa metrópole chamada região metropolitana de Curitiba. E que projeta-se, em 2020, 3.700.000. Temos algumas novidades nessa área. A velocidade de crescimento está se desacelerando. E, segundo, o que explica esse crescimento aí desses 50 anos foi a transição rural e urbana. O que quer dizer? A cidade atraiu o pessoal da zona rural, quer seja do interior do estado, quer seja de outras regiões, mas a transição rural-urbana, que foi a grande mudança estrutural do Brasil na segunda metade do século XX, está se encerrando. O que quer dizer? Hoje o Brasil é um país urbano, Paraná é um estado urbano e a Curitiba já nem tem mais zona rural. Nós somos uma cidade urbana. O que quer dizer que não tem muito mais a crescer. Temos estimativas, o IPUC tem belos trabalhos para 2020, 2030, 2040, para onde se projeta essa população nos próximos 50 anos, e é isso que nós temos que pensar, é Curitiba daqui a 50 anos, região metropolitana daqui a 50 anos, e não apenas nos próximos 5 anos. A ideia do novo modal é a ideia daqui a 50 anos. E Curitiba é essa região que vai chegar a 4 milhões e meio aí nos anos 30, na próxima década. Pode andar? Veja aí o que começa. Aqui começa o nosso corredor, aqui na João Gilberto, nos anos 70, avançando já passamos aí do nosso ônibusinho, do nosso trólebus, para o nosso ônibus aqui, que é o início dos articulados, dos biarticulados, pode avançar. Começamos com o processo de planejamento e, mais do que planejamento, no meu entender, de adensamento. Nós temos, em torno das estruturais, regiões adensadas, ou seja, uma quantidade grande da população curitibana mora dentro dos eixos estruturais, e principalmente dentro do eixo estrutural norte-sul. Pode avançar? Aqui é o exemplo típico da experiência de planejamento de Curitiba, dos nossos BRTs. O BRT é um motivo de orgulho para nós, curitibanos. Uma experiência que nasceu lá daquele ônibusinho que vocês viram lá na lâmina passada, do planejamento urbano feito nos anos 60 e que hoje é copiado no mundo por mais de 150 cidades. Curitiba, junto com São Paulo, tem as 2 melhores experiências de mobilidade urbana no Brasil, nós podemos nos orgulhar disso. Paraná, Curitiba com BRT, São Paulo com metrô. São essas 2 cidades que podem ensinar às demais cidades do Brasil mobilidade urbana. Nós na área de BRT e São Paulo na área de metrô. Foi por isso que eu congratulo o pessoal da organização do seminário que trouxe o professor Hugo, aqui o pessoal do metrô de São Paulo, que é onde se tem mais acumulado experiência nessa área de metrô.
nós, curitibanos, temos muito a aprender com São Paulo, assim como o Rio de Janeiro, outras cidades também têm experiência, mas não tão grande quanto São Paulo. Nos anos 70, a IBTU disse o seguinte: nós vamos fazer um sistema de mobilidade de alta capacidade, tá? E quem vai liderar isso é São Paulo. E de uma de baixa capacidade, quem vai liderar isso é Curitiba. E são essas duas cidades que têm a nos ensinar nisso. Hoje, Curitiba precisa do modal de alta capacidade, nós temos que aprender com São Paulo. E São Paulo tem que aprender conosco na área de BRT. E é dessa troca que a gente pode melhorar a mobilidade nas grandes cidades brasileiras. E aí o exemplo, volta só um pouquinho, esse é o exemplo típico, não vou avançar, metade de vocês são curitibanos aqui, ao conhecimento das nossas linhas estruturais, as vias rápidas e todo o sistema de canaletas que nós desenvolvemos. E assim, eu fiquei assim, de fato, assim, orgulhoso quando eu estive em Montreal há 10 dias atrás, conhecendo o seu metrô e eles lá copiando o nosso BRT. Montreal está copiando o nosso BRT, só para vocês imaginarem, saberem, de uma cidade que está hoje seguindo esses passos que nós tomamos lá nos anos 60. Pode avançar? Aí é só a evolução da nossa RIT, nossa rede integrada de transporte, toda ela baseada no transporte de baixa capacidade, aí, né, que era a característica nossa desse processo. Pode avançar? Tá, hoje temos 14 municípios integrados, 350 linhas, na região metropolitana, Curitiba, cerca de 2.000 ônibus, 473 mil quilômetros percorridos normalmente, diariamente, aí, 22 mil viagens, e aí todos os dados da região metropolitana. E aí, então, um sistema bastante sofisticado e que só pode ser referenciado com uma importância e legado nosso nesse processo. Pode avançar? Essa é a nossa central de controle hoje. A URBS é a nossa grande agência. O metrô de São Paulo, me falha a informação, tem mais de 10 mil servidores. Tá? A nossa URBS aqui também tem um corpo técnico extremamente competente que faz a gestão do sistema, que aí nós temos hoje todo o monitoramento, né, do sistema, e até agora, através do Google, o prefeito Gustavo Frutti já estava inaugurando aplicativos que você pode entrar, ver horário de ônibus, e precisamos avançar muito nessa ideia da Smart Cities aí. Pode avançar? Alguns dados socioeconômicos muito rápidos aqui, esses dados censitários 2010, Curitiba é a quarta cidade em termos de PIB do país, né? Mudou muito a realidade, uma mudança estrutural muito forte, um dos IDHs mais altos do Brasil, das capitais, e considerado por diversas instituições como uma das 600 cidades mais dinâmicas do mundo hoje. Tá? E volta só um dado, 80% do nosso PIB hoje já é pós-industrial, é serviços. Hoje, Curitiba é uma cidade de serviços. A metropolitana tem uma participação maior da indústria, mas a indústria ainda representa 20%, 19%, alguma coisa, e a agricultura insignificante, 0,05%. Então, nós estamos já nessa concepção de uma cidade mais serviços. Aí, tá? Mas com os problemas todos do crescimento, da frota de veículos nossa, do transporte individual, das dificuldades de movimentação que qualquer metrópole passa a ter à medida que tem esse crescimento. Uma das maiores relações de automóvel-população do Brasil, e problemas de segurança, saúde e mobilidade, principalmente. Bom, diferentes modais aí, pode avançar. Tem uma discussão, o pessoal técnico aí pode fazer melhor, vocês viram o meu pequeno currículo aí, eu não sou engenheiro, minha vida inteira trabalhei com economia, e quero aprender com vocês, engenheiros, aqui, temas mais técnicos, e essa é a razão da gente estar aqui, com a equipe toda nossa. Você tem uma discussão entre acessibilidade e mobilidade. Ou seja, de um lado, as pessoas querem essas duas coisas, querem um sistema acessível, que você saia da porta da tua casa e já encontre um ponto de ônibus para vocês entrarem, mas também querem redução do tempo de deslocamento. O grande problema nosso da mobilidade, eu diria, o aumento do tempo de deslocamento. O aumento do tempo de deslocamento nas grandes metrópoles e, particularmente, aqui em Curitiba. Ou seja, cada dia mais, os nossos modais, quer seja o carro, mas principalmente o transporte coletivo, a velocidade de deslocamento está aumentando. Ou seja, a perda de
de tempo aqui que nós estamos tendo nos nossos sistemas é muito grande. Os dados são claros, na campanha a gente já mostrou alguns dados, como o nosso BRT vem perdendo velocidade, o tempo de deslocamento está aumentando, como o tempo médio do nosso sistema está aumentando. E é principalmente por causa das intersecções. Ele vai parando, cada esquina tem um semáforo, tem um cruzamento, vocês têm mais de 60 intersecções só nessa linha norte-sul, ou seja, você vai perdendo velocidade aí. E aí os diferentes modais, que de um lado você ganha acessibilidade e de outro lado você ganha mobilidade. Não? Ou seja, então aí é encontrar o meio campo, aí, esse trade-off entre acessibilidade e mobilidade. Tá? O ônibus é mais acessível, você pega ele na porta da tua casa, mas tá, ele não é um grande modal para mobilidade. Na outro extremo, já uma ferrovia lá, 2.000 a 5.000 metros, aí, rapidamente você se desloca. Daí porque cidades como Montreal usam uma combinação de modais. Na cidade, as pessoas que moram distantes da cidade usam a ferrovia. Quem faz deslocamentos rápidos, pequenos, usa o ônibus. E no meio deles nós temos o monorail, o metrô, a bicicleta e outras coisas que a gente pode pensar nisso daí. Pode avançar? Aí você tem aqui essa reta, esse gráfico que eu gosto muito aqui de pensar na questão da capacidade de transportar. Ou seja, por mais que a gente tenha avançado com os BRTs, e isso é uma conquista da cidade, tá? Nós temos limites. E os limites são os comboios. Ou seja, chega um momento, ele não consegue mais carregar, principalmente na hora do pico, a quantidade de pessoas necessárias para serem transportadas. Aí é a reclamação da população. Ou seja, você não consegue ali em biarticulado, o trio lá, o nosso ligeirão, você chega a 300 pessoas. O metrô, nós estamos falando de 1.400, 1.500 pessoas, 1.200, 1.800, 2.000 pessoas. Ou seja, a partir de um certo momento, não adianta mais. Isso é quase que, ou seja, é físico, é técnico. Isso é uma discussão técnica nossa, ou seja, não adianta, você não consegue mais carregar uma quantidade superior no sistema de BRT. Não? Cidades como Montreal, que estou sempre usando como referência aqui, é o contrário. Eles têm 4 linhas de metrô, tá? Tem sistema ferroviário metropolitano, ou seja, São José para cá, lá em Montreal, eles usam trem, tá? Ou seja, deslocamento. Né? Tem automóveis, tem bicicletas, né? E precisavam de um sistema alternativo com uma certa capilaridade, que foi o BRT que eles encontraram. Ou seja, eles já tinham todo o outro. Já tinha o metrô, o metrô lá foi construído nos anos 60. Uma cidade exatamente da população de Curitiba e hoje a região metropolitana de Montreal do tamanho da região metropolitana de Curitiba. O que quer dizer? Condições iguais. E com isso ele já tem há 40 anos o sistema de metrô, eles partiram oposto, como São Paulo fez. Fizeram de alta velocidade. E a Europa, e principalmente o Canadá, seguiram a tradição europeia de ter os trens também. Nós não temos os trens, abandonamos os trens nos anos 60, não dá para ir mais a São José de trem, não vai ser a Almirante Tamandaré de trem, passageiros, transporte. Então você tem só o nosso ônibus. Então aí que é a ideia é que você tem que caminhar na direção oposta, ou seja, a partir de um certo momento aqui, 25, 30 mil pessoas do carregamento aqui, você já não consegue mais fazer isso com o nosso BRT. Veja que o BRT já é uma evolução muito grande do ônibus ali. E com essa distância, lá na frente, você tem que ter um sistema de alta capacidade. Uma questão técnica aí. Pode avançar? Bom, aí só um exemplo típico, o pessoal de São Paulo, aprendemos com eles, isso daqui acho que foi uma matéria da Folha de São Paulo, mas mostra bem o tempo de deslocamento. Linha 4, São Paulo, Rebouças até a Marginal, dali da Marginal à Paulista. Todos nós conhecemos a nossa chegada de Curitiba para São Paulo. Carro, 25 minutos, ônibus na Canaleta, hein? Ônibus na Canaleta, 11 minutos e 45, metrô, 3 minutos e 30. Ou seja, não tem comparativo aí em termos de tempo de deslocamento. Pode avançar. Aí hoje é o que está acontecendo em São Paulo, já nos corredores, aí os comboios de ônibus, e essa é a projeção que a gente pode pensar para Curitiba se a gente mantiver apenas de baixa capacidade aí o sistema nosso. Bom, qual é a ideia da evolução? A ideia é que você tinha alguns modais de transporte
ponta a ponto, depois você tem uma evolução para um sistema mais orgânico, aí, e, finalmente, o modelo que nós estamos pensando aqui para Curitiba em rede. Pode avançar, na outra pode ficar mais claro. O que é a ideia? A ideia é de você ter diversos modais integrados, um sistema multimodal integrado, onde você tem uma linha estrutural do metrô acoplado com os nossos BRTs, mas também com possibilidades de VLTs. Eu acho que a tendência aí é todo o sistema ficar eletrificado, e nós somos exportadores, e isso é sustentabilidade. O mundo está trabalhando nessa direção. Isso dá para pensar também com o modal da bicicleta e, principalmente, com o modal aí para você fazer a interligação regional aí. Então, você tem um sistema que não dá para pensar num único, você tem que pensar em várias alternativas